E aí, pessoal, beleza? Bom dia, boa tarde, boa noite a todos, beleza? Pessoal, ontem, dia 16, saiu Aconteceu uma audiência pública referente o PLP 152. PLP 152 da regulamentação de motorista e entregadores através das plataformas. Rapaziada, eu tô deixando o vídeo na íntegra, é longo, é 1h e pouco, mas eu gostaria que todos vocês assistissem. É de muita importância vocês saberem o que está acontecendo, né? É inacreditável algumas falas ali. É inacreditável, é bizarro, né? Bem no comecinho ali já é bizarro. A tal de Mobitech lá, com mais uma instituição, fizeram um levantamento de dados e consultaram 1.500 motoristas e 1.500 entregadores de moto. 1.500 de cada. Sendo que temos mais de 1.700.000 profissionais cadastrados. Eles consultaram somente 3.000, né? E ainda pegaram esses dados depois de uma análise que eles fizeram sobre outros dados coletados através das plataformas Uber 99, iFood e Zé Delivery. Que engraçado, né? Então as plataformas faz as pesquisas, coleta dados e eles conseguem investigar nessas pesquisas, e daí sortearam lá segundo eles, aleatoriamente 3.000 profissionais. Nossa. O pior, esses 3.000 eles começam a falar dos dados, é inacreditável, mano. Parece que os caras querem que nós ganha 1.500, 3.000 reais por mês. É sério. Parece não, né? Os caras querem que nós ganha 3.000 reais livre por mês. Nós vai lá, compra um carro ou aluga, enfim, mas vamos lá. Compra um carro de 100.000 reais, coloca na rua para ganhar 3.000 reais por mês. Livre. Pagando o carro, né? Tá bom, né? Tá bom. Eu vou comprar um carrinho de churrasco, acho que eu ganho isso por mês, vendendo churrasquinho na rua. Ah, tá de brincadeira. Ah, inacreditável, mano. Inacreditável. Essa tal de Mobitech, mas tem uma outra instituição, não lembro o nome. E no final do vídeo também, para ajudar acho que é advogada lá da USP, não sei de que área lá da USP lá. Da USP! Parece que é pago pelo aplicativo para falar. Não pode ser. Só pode ser isso. Tomar no banho. Gostaria que todos vocês assistissem, né? Acompanhassem. Não dá para assistir? Ouçam com atenção. Ouçam com atenção. Para ficar atento no que está acontecendo. E, se possível, né, pressionar os incríveis deputados, que acho que tem poucos lutando lá, viu? Pai amado. Mas é isso, beleza? Vou deixar o vídeo aí na íntegra. Fiquem com Deus, uma ótima semana. Deixe seu like, compartilha, beleza? Um abraço. Boa tarde a todos. Autorizado pelo nosso relator, vamos começar a nossa reunião. Declaro aberta a 5ª reunião extraordinária da Comissão Especial destinada a proferir parecer ao projeto de lei complementar número 152 de 25, senhor Luiz Gastão, que regula o serviço de transporte remunerado privado individual de passageiros de coleta e entrega de bens prestados pelas empresas operadoras de plataforma digital. Encontra-se à disposição na página da comissão na internet a ata da 4ª reunião desta comissão. Fica dispensada a sua leitura nos termos do ato da mesa 123 de 2020.
Não havendo quem queira retificá-la, em votação a ata. Os deputados e deputadas que se aprovam permanecem como se encontra aprovada a ata. Informo que a sinopse do expediente recebido encontra-se à disposição na página da comissão na internet. A ordem do dia será dividida em duas partes, audiência pública e deliberação de requerimentos. Daremos início pela audiência pública e, não havendo discordância, ao alcançarmos o quórum, colocaremos em votação os requerimentos existentes. Convido para compor a mesa a doutora Ana Carolina Reis Paz Leme, professora e pesquisadora. Os outros convidados informam que participarão por videoconferência os senhores e senhora Paulo Roberto Dornelles Júnior, juiz do trabalho, Cláudia Márcia de Carvalho Soares, juíza aposentada, presidente da Associação Brasileira dos Magistrados do Trabalho, Marcelo de Sá Mendes, não está ainda no sistema, mas é procurador do Estado de Roraima. Juca Damasceno dos Santos, vereador-presidente da Câmara de Lauro de Freitas, também ainda não está presente. Sidney Machado, Clínica do Trabalho da IFPR. Nuno Cunha, especialista em instituições de mercado do trabalho da OIT. Cláudia Viegas, doutora em Teoria Econômica pela USP e sócia da ECOA Consultoria. Vitor Calil, pesquisador em Direito Administrativo. Rafael Henrique Dias Salles, representante do Grupo de Estudo de Direito do Trabalho da UFC. Vamos começar com o doutor Vitor Calil, que ele tem uma viagem para fazer e precisa se ausentar. Então, doutor Vitor Calil nos ouve? Ouço sim, boa tarde, obrigado. Muito obrigado pela presença, tem a palavra. Certo, muito obrigado. Eu vou compartilhar minha tela e vou logo para a apresentação em função do tempo limitado. Podem só confirmar que estão vendo a minha tela, por favor? Sim. Obrigado. Então, eu vou passar muito rapidamente pela pesquisa que o SEBRAP conduziu em parceria com a Mobitech sobre o mercado de trabalho de motoristas e entregadores que trabalham com aplicativos no Brasil. Só lembrando, o SEBRAP é o Centro Brasileiro de Análise e Planejamento, um instituto de pesquisa com sede em São Paulo, fundado em 1969 por professores universitários afastados das suas atividades acadêmicas no momento da ditadura militar. Eu vou direto para os resultados e metodologia do nosso trabalho. O objetivo dele, não preciso mencionar, é trazer um panorama sobre o mercado de trabalho desses trabalhadores, né, sobre como ele é formado. A metodologia ela conta com dados secundários que foram processados dentro das 4 maiores grandes empresas e transferidos para o SEBRAP, onde a gente fez uma série de análises ao longo do nosso relatório. Esse material vai ficar disponível depois da audiência para que a gente possa analisar com mais calma. A metodologia também contou com a coleta de dados primários e, nesse sentido, foi realizado um survey por telefone com 1.500 entregadores e 1.500 motoristas entre agosto e novembro de 2024. Lembrando que a gente teve uma primeira edição desse estudo em 2022, né, com coleta em 2022. É uma amostra aleatória simples, uma vez que eles foram sorteados na base das empresas, tem um recorte territorial permitido e o intervalo de confiança dos dados é 95% e o erro amostral de 2,5%. Muito rapidamente, o perfil desses trabalhadores é a grande maioria com ensino médio completo, né, mais de 60% em ambos os grupos de ensino médio completo. A idade vai entre 34 anos, a idade média de entregadores, e 41 anos de motoristas, e mais de 60% deles estão situados na classe C, quando consideramos o critério Brasil. Falando sobre os resultados específicos sobre motoristas, nós temos que 42% dos motoristas possuem outros trabalhos além do trabalho que exercem com os aplicativos, e eles têm uma média de horas em viagem por mês de 85 horas.
essa média de 85, considerando que a gente tem motoristas que têm mais de um trabalho, né? A gente tem mais de 40% deles dedicam, né, não tem a sua carga integral de trabalho dedicada a esse trabalho junto com os aplicativos. Aqui algumas estimativas, então, tempo médio em viagem por semana dessas pessoas e uma estimativa do que seria esse tempo médio, considerando 10% do tempo, 20% do tempo sem viagem e 30% do tempo sem viagem. A gente faz um exercício de estimativa do rendimento dos motoristas do trabalho com o aplicativo. Então, a gente tem a remuneração por hora em viagem transferida pelas empresas, né? Isso é passado para o Sebrae, a gente elabora as estimativas. Dentro de uma jornada de 40 horas semanais, o que significaria a remuneração dessas pessoas, considerando os custos médios de manutenção. E aí, considerando manutenção, combustível, todos os custos para execução do trabalho em parceria ali com os aplicativos. A gente tem que o rendimento líquido mensal com 10% de tempo sem corrida, com uma jornada de 40 horas, seria R$ 4.400, com 20% de tempo sem corrida, 3.700, e com 30% de tempo sem corrida, R$ 3.083. Lembrando que o preço das corridas varia em função do mercado das corridas em cada cidade. Vale lembrar também que houve um aumento real na remuneração média desses trabalhadores, da ordem de 5%, mas também entre as duas pesquisas, né, que teve a coleta em 2024 e 2022, houve um aumento real no custo de manutenção desses veículos, desse trabalho. Esses dados eles estão detalhados no relatório completo. Sobre a contribuição previdenciária, a gente tem que 100% dos motoristas que trabalham com os aplicativos têm algum tipo de contribuição, mas quando a gente olha somente para aqueles que trabalham exclusivamente com os aplicativos, essa proporção cai para 35%. Além disso, 9% dos motoristas recebem algum tipo de benefício do INSS. Aqui a gente tem um pouco da maneira, da qualificação como eles fazem as contribuições ao INSS, né? 30% via MEI, 5% via guia da GPS. Falar um pouco também muito rapidamente sobre os entregadores. Então a gente tem que 46% dos entregadores que trabalham com os aplicativos, considerando somente aqueles que trabalham com motocicleta, eles têm outros trabalhos, né? Eles não trabalham exclusivamente com os aplicativos, e eles têm uma média de horas em viagem de 39 horas em viagem com os aplicativos, tendo aí uma média de horas semanal em viagem que varia de 8 a 10, 8 a 9. É muito importante frisar que não dá para fazer a comparação direta entre esses dois grupos. São trabalhos muito distintos, com dinâmicas e realidades bastante distintas, e a própria oferta de serviço também distinta. Então a gente coloca em páginas separadas também para marcar isso muito bem. E aqui uma estimativa do que seria a jornada estimando um tempo sem corrida, né? Lembrando que a gente tem 46% deles que têm outros trabalhos. Um exercício também de estimativa da remuneração desses entregadores, da renda líquida desses trabalhadores. O que a gente tem é uma remuneração horária bruta de R$ 30 em média, considerando uma jornada de 20 horas por semana, que é a jornada mais comum entre esses trabalhadores junto com os aplicativos. Eles têm uma jornada que se expande do seu trabalho com os aplicativos, mas a gente entende que a realidade deles com os aplicativos está mais próximo desse cenário, considerando os custos de manutenção, e aí a gente está usando manutenção, mas inclui combustível, seguro, todos os custos que eles têm com a moto, aluguel para aqueles que alugam, e o mesmo para a estimativa anterior com motoristas. A gente tem que o rendimento líquido mensal com 10% de ociosidade daria algo em torno de R$ 1.581, com 20% R$ 1.329, com 30% R$ 1.138. A gente tem a remuneração por hora também,
Do lado, a gente tem o gráfico que diz a declaração deles, o quanto eles ganham no seu trabalho com o aplicativo, né? O rendimento líquido que eles têm no seu trabalho com os aplicativos por salário mínimo. No caso dos entregadores, houve um aumento real também na remuneração média por hora, de 5%. No entanto, os custos aumentaram numa dimensão menor, eles aumentaram menos de 1%. Como é que a gente faz o cálculo desses aumentos? A gente pergunta, né, a gente faz uma mini POF, que a gente chama, né, uma mini pesquisa de orçamentos familiares, voltadas, evidentemente, ao custo do trabalho, e faz a comparação entre os 2 anos. E aí houve um aumento menor no custo de manutenção do veículo. No relatório completo, a gente destrincha tanto os custos, esse aumento real na remuneração média por hora desses trabalhadores. Quando a gente fala, então, de contribuição previdenciária por parte dos entregadores, a gente tem que 57% deles têm algum tipo de contribuição previdenciária. Entre aqueles que não têm outros trabalhos, 34% têm algum tipo de contribuição previdenciária e 8% dos entregadores recebem algum tipo de benefício do INSS. Mais uma vez, aqui embaixo a gente tem a qualificação dessa contribuição, considerando cada grupo, né? Quando a gente olha aqueles que trabalham exclusivamente com os aplicativos, 31% deles contribuem com o MEI, e 3% com a GPS. É interessante notar que tanto entre entregadores como motoristas tem cerca de 8, e motoristas essa proporção é 9, tem algum tipo de de plano de previdência privada. Acho que para ficar dentro do tempo, e eu já estourei, peço desculpas por isso, eram esses os principais dados que eu gostaria de trazer. Gostaria de reforçar, a gente sempre reforça, o SEBRAP é um instituto de pesquisa aberto ao diálogo, seja com parlamentares, seja com outras instituições de pesquisa, com outros pesquisadores, para discutir metodologia, discutir resultado e discutir, enfim, o conteúdo dos nossos estudos. Mais uma vez, muito obrigado e fico à disposição. Muito obrigado, doutor Vitor. O nosso relator gostaria de fazer um comentário. Vitor, primeiro agradecer a você pela apresentação, e acho que foi muito importante, assim, você traz números realmente que eu, inclusive, não conhecia, e pedir para que você possa disponibilizá-los aí para a nossa consultoria técnica, para que a gente tenha efetivamente esses dados, e parabenizar você e agradecer pela apresentação. Era isso só. Muito obrigado, Vitor, novamente. Vamos chamar agora o doutor Paulo Roberto Dornelles Júnior, juiz do trabalho. Doutor Paulo, nos ouve? Sim, senhor. Muito obrigado. Muito boa tarde a todos. É uma honra estar aqui com os senhores e com as senhoras. Eu agradeço em especial o convite de Sua Excelência, o deputado Joaquim Passarinho. Fui magistrado no Pará, deputado Joaquim, e foi um dos períodos mais felizes da minha vida. Eu cumprimento a todos os presentes. Bom, o que eu preciso dizer? Esse aqui é um tema sobre o qual eu já falei para juízes do Brasil e de diversos outros países. E normalmente eu uso dias ou semanas para falar sobre o assunto. Mas aqui eu vou falar em 7 minutos. Então eu me sinto um pouco como o saudoso deputado federal Inês Carneiro na campanha presidencial. Mas, doutor, depois do elogio ao Pará, você pode falar de 15 minutos, tá? Tá certo. Tá certo. Só sinto falta daquele açaí, deputado, que não encontro em mais nenhum outro lugar. Bom, então é isso. Por que nós estamos aqui, né? Porque o tema é difícil. Essa é a verdade, né? O tema é difícil no Brasil e o tema é difícil no mundo. Quer dizer que as plataformas digitais de trabalho, o que é isso, né? Elas conectam oferta e demanda por meio de tecnologia que não existia há pouco tempo atrás. Quer dizer, smartphone, GPS de uso civil, internet wireless rápida. E essas plataformas estão em praticamente todos os países, investem em volumes extraordinários de recursos e normalmente classificam os prestadores de serviços como autônomos. Bom, a gente sabe isso é questionado judicialmente no Brasil e no mundo. Mas quais são os serviços que a gente pode prestar por plataformas? Quer dizer, qualquer coisa praticamente. Tem um autor americano que escreveu um livrinho chamado Uber of Everything, quer dizer, Uber de qualquer coisa. Ele lista todas as empresas que se chamavam Uber de alguma coisa, e eram muitas empresas, e é qualquer tipo de trabalho. Então eu chamo esse fenômeno de plataformização das relações de trabalho, que é uma mudança
no mundo do trabalho de proporções extremas. Eu pesquisei esse tema na Europa, conversei com quem julgou alguma das primeiras sentenças sobre esse assunto por lá, tive aula com alguns grandes especialistas, ampliei esse livro em pesquisa sucessiva depois. Esse livro foi publicado em 2020, eu vou enviar depois para a comissão, está com dedicatória para o deputado. E o tema, o que eu quero dizer é que esse tema não é teórico, tá? Em 2022, a gig economy, quer dizer que a economia das plataformas, inclusive virtuais, gerou quase $500 bilhão. Então, esse impacto, por sinal, levou a União Internacional dos Magistrados, um organismo internacional do qual eu faço parte, a promover um debate sobre esse tema em Taiwan, Taipei. Eu estava presente no ano passado. Quase 40 juízes de diversos países, diversos continentes, e a conclusão foi a seguinte: controvérsias são generalizadas, as dúvidas, os receios e a dificuldade. Mas qual é que é a dificuldade? A dificuldade é que o conceito de empregado ele é baseado no trabalhador fabril, de lá quando surgiu o direito do trabalho. Quer dizer, local fixo, jornada definida e ordens diretas. Esse conceito mudou até hoje pouco. E no Brasil, no mundo, ele é praticamente igual. O problema é que o trabalho por plataformas ele rompe com 3 paradigmas básicos disso. Quer dizer, o trabalho é externo. A jornada, vamos lá, como regra geral, é flexível. E a subordinação não tem as características usuais que a gente está acostumado. No mínimo, a gente pode dizer isso. Além disso, não tem exclusividade e o serviço é prestado a terceiros. Então, o choque entre esse modelo e o conceito de empregado, vamos lá, é inevitável. E que opções legislativas que a gente tem para isso? A gente tem 4 caminhos possíveis. O primeiro é não fazer nada. Talvez, mas as controvérsias judiciais tornam isso difícil, né? Também dá para dizer que são todos empregados, por exemplo. Garante a proteção tradicional, mas talvez a gente crie uma inconsistência com outras figuras autônomas, representante comercial, vendedor autônomo, corretor de seguros. Como é que a gente vai conjugar isso depois? Ou dizer que são todos autônomos, simplesmente, mas isso vai ignorar as diferenças entre plataformas. Tem plataformas que são, talvez, um pouco menos interventivas, outros são mais. Então isso pode criar uma vantagem competitiva indevida. Ou então uma terceira categoria, que é a quarta alternativa. Reconhece a peculiaridade da atividade, mas isso pode estimular uma fuga da CLT e distorcer o sistema. Então, tem uma dificuldade adicional ainda, que não existe a plataforma. Né? Existem muitas plataformas com muitas atuações distintas, elas podem mudar a forma de atuação ao longo do tempo ou conforme o país. Isso é um processo que se chama de learning on the fly. O pesquisador de Oxford, Jeremiah Sprassel, usa essa expressão, quer dizer, trocando pneu com o carro andando. Então, é difícil legislar ou julgar de forma geral sobre esse assunto. Eu desafio qualquer um a questionar isso, porque não tem como, é difícil. Então, isso é inevitável, a gente recorrer a conceitos abertos para tratar desse assunto. E aí a gente vai para o projeto de lei. Quer dizer, o projeto de lei traz isso de uma forma muito elegante. Quer dizer, ele diz que o trabalhador plataformizado ele é autônomo, não subordinado. Vamos lá, os conceitos abertos estão ali. Quer dizer, não extingue, não acaba com todas as controvérsias, mas dá um norte. Não é verdade? Ele já diz quem é aquele trabalhador plataformizado. Acaba com todos os receios? Não. Um dos receios, por exemplo, é a questão previdenciária. Né? O pesquisador Vitor Calil já trouxe essa questão. E, de fato, existe um receio de queda na arrecadação. E, por sinal, não só isso. Algumas das decisões tomadas no exterior sobre esse tema foram justamente com trabalhadores que se acidentaram e não tinham proteção previdenciária adequada. Mas o projeto ele traz uma saída para isso, quer dizer, ele diz que a plataforma é responsável pelo recolhimento. Isso já elimina grande parte do problema com a queda na arrecadação e já garante que aquele trabalhador vai estar vinculado à Previdência de uma maneira ou de outra. Esse é um ponto positivo. Em Taiwan, houve consenso entre os juízes com relação à necessidade de proteção previdenciária mínima. A gente vai ter que falar mais adiante, talvez, sobre proteção contra acidente de trabalho, porque se eles são autônomos, em tese, eles não vão ter isso. E também sobre a facilitação de seguros de vida, sem descaracterizar o modelo que está sendo adotado de trabalho autônomo. Quer dizer, as empresas, as plataformas, poderiam garantir esses seguros, por exemplo, de alguma maneira. Outra questão que envolve controvérsia sobre a lei. É importante que já fique claro que essas controvérsias vão ser resolvidas pela Justiça do Trabalho. A professora Tatiana Ferraz trouxe essa questão para a comissão, eu acho que é importante isso, porque, vamos lá, é previsão constitucional, artigo 114, mas também pela expertise e pela celeridade. A gente consegue resolver essas controvérsias de maneira bem rápida. Item 8, e já estamos acabando. E se tudo der errado? Vamos lá, o projeto ele cria uma figura inédita. E talvez para isso seja interessante cautela, senhores deputados. Então, quem sabe, uma cláusula lá de revisão daqui a 3 ou 5 anos para avaliar os efeitos sobre a CLT, sobre a Previdência, a plataformização. Vamos lá,
Isso muda realmente o panorama legal. Então, quem sabe isso não seria interessante. E, paralelamente a isso, uma comissão de acompanhamento da lei após a vigência. Quer dizer, com representante judiciário, advocacia, INSS, MPT, Ministério do Trabalho, para acompanhar, né, o que está acontecendo na prática. Talvez seja interessante isso. Eu me coloco à disposição para participar. A doutora Tatiana Ferraz, eu tenho certeza que também estaria à disposição para isso, para ver, afinal de contas, o que está acontecendo. Bom, finalizando, e os atores principais? Eu acho que é interessante também ouvir os trabalhadores, não só por meio de suas representações, mas por meios eletrônicos. O que pensam, né, os trabalhadores plataformizados, né? Garantindo que a voz deles seja respeitada. Eles foram heróis na pandemia, levaram remédio para a gente, levaram comida, nos levaram nos hospitais, e também considerar o papel das empresas, que investem, criam mercado, instituem, geram renda e dignidade e abrem espaço para trabalhadores excluídos do mercado formal, muitas vezes, né? Garantem renda e dignidade em muitos casos. Bom, finalizando, senhores deputados, esse é um dos temas mais difíceis do mundo do trabalho. Eu não gostaria de estar no lugar dos senhores. Podem dizer que os senhores acertaram, podem dizer que os senhores erraram, o que não podem dizer é que os senhores foram omissos ou covardes. Os senhores estão agindo e os senhores estão legislando. O meu profundo respeito à Câmara dos Deputados por essa iniciativa, e é disso que o nosso Brasil precisa. Uma Câmara dos Deputados altiva, que ouça a cidadania e que exerça com vigor o seu papel constitucional. Muito obrigado e eu sigo à disposição. Muito obrigado, Sr. Paulo. E interessante a ideia da uma data de revisão. Super interessante. Muito obrigado pela exposição. Vamos chamar agora a doutora Cláudia Márcia de Carvalho Soares, presidente da Associação Brasileira dos Magistrados do Trabalho. Boa tarde, dona Cláudia. Boa tarde, deputado. Boa tarde a todos os presentes online e de forma presencial também. Cumprimento a todos na pessoa do deputado Joaquim Passarinho. E já, de antemão, passo aqui uma breve disposição aqui da minha imagem em relação aí às questões de inclusão social. Então, eu sou uma mulher me considero, né, uma jovem senhora, meu cabelo é castanho, estou usando óculos, um batom rosa e um vestido preto. Eu estou com fundo branco aqui no meu escritório. E aí, deputado, eu vou até começar parabenizando o senhor e seu staff, não só pela audiência pública, né, porque isso é um exercício realmente muito grande de cidadania, mas por ter me colocado logo após o meu querido amigo Paulo Roberto Tolene Júnior, porque ele, em 8 minutos, ele conseguiu sintetizar tanto tema, né, que efetivamente já me pareceu, né, por mais que todo mundo aqui vai falar um pouco correndo, quase que exaustivo, né? E também parabenizar o pesquisador do SEBRAP. Eu fiquei muito encantada com os números. Pena que é tão rápido, mas ele vai disponibilizar, que eu preciso ler realmente essa pesquisa de uma forma mais devagar, né, para poder entender ali o resultado estatístico, que é muito importante quando se busca ali um contorno acadêmico, e também para a própria Câmara, né, para poder legislar. O tema, né, que foi proposto é a natureza da relação de trabalho, né, de trabalhadores de aplicativos segundo uma visão acadêmica. A visão acadêmica, acho que o Paulo já até esgotou, né, porque ele, né, imagina escutando esse rapaz no tempo normal de uma aula, e eu já escutei. Portanto, realmente é muito bom. O que tem? O que nós temos? Né? Nós temos uma atividade laborativa exercida por uma empresa, por uma atividade econômica, e que está sem legislação, está sem proteção nenhuma. Essa é a grande questão. Então, assim, eu acredito, e falo aqui em nome da ABMT, da Associação Brasileira de Magistrados do Trabalho, né, a importância desse evento é tão grande porque a Câmara, o Congresso Nacional como um todo, tem que exercer seu papel de legiferante, porque senão nós vamos fazer, os juízes vão fazer, e o STF vai dar a palavra final depois. E nem sempre o que o STF tem falado atualmente corresponde aí ao desejo efetivamente da sociedade, né? E da própria magistratura do trabalho, que é por essa que eu estou falando agora. Então, é importante, deputado Joaquim, que efetivamente saia alguma coisa, como o Paulo falou, saia alguma legislação, mesmo que seja ainda deficitária, mesmo que tenha alguma dúvida ali, outra cá, e a gente vai discutir isso, mas é preciso
a gente fala startar, que é um neologismo, mas é preciso iniciar esse processo, porque depois a sociedade reclama que a magistratura ocupa o espaço, que a magistratura está legislando, e a magistratura não quer legislar, né? O que nós queremos são leis claras e objetivas que possamos aplicá-la nos casos concretos, né? O Paulo já adiantou, a grande questão da plataforma é o nosso clássico princípio da primazia da realidade sobre a forma, né? Porque dentro do conceito de subordinação clássica, esses trabalhadores, né, de aplicativo, eles acabam não se enquadrando tão bem assim dentro do conceito de subordinação, porque nós estamos com uma subordinação da década de 40. Existem estudos, né, a subordinação algorítmica, enfim, né, que avançam um pouco nesse sentido para que se dê efetivamente uma proteção a esse trabalhador. Ao fim e ao cabo, o que todos nós, sociedade, queremos, né? A magistratura, o Ministério Público, enfim, e os próprios trabalhadores, uma proteção, no mínimo, previdenciária. Toda vez que eu me debruço sobre esse tema, que eu ouço especialistas nesse tema, o que vem a lume, né, a grande questão, inclusive dos próprios trabalhadores, porque eu sou usuária de Uber muito aqui no Rio de Janeiro, né, e converso com todos quando entro, né, no carro, né, até porque o ideal é isso que o Paulo falou, é você ouvir quem está ali na ponta, né, e saber o que efetivamente ele quer. Então, assim, a celeuma maior, deputado, não é se a carteira de trabalho está anotada ou não, se tem um registro, se ele vai receber férias ou fundo de garantia. A questão é a proteção previdenciária. Isso é o mais importante. O Paulo lembrou aqui agora do seguro acidente de trabalho, que já existe para a figura do estagiário, que é obrigatório quando você contrata estagiário, que o tomador daquele serviço do estagiário contrate um seguro de vida. É a mesma situação do aplicativo. Isso pode ser disposto na lei. O que as plataformas também têm que ter um pouco mais de racionalidade e sensibilidade, que ele não pode só, enquanto plataforma, enquanto tomador daquela mão de obra, né, só contratar e fazer aquela disposição do trabalho para toda a sociedade. É preciso que ela tenha um mínimo de responsabilidade. E essa responsabilidade ela é fiscal. Fiscal em que sentido? Proteção, recolher a previdência daquele trabalhador, pagar um seguro ou fazer um seguro específico para que ele possa ter uma proteção. Nós não podemos continuar na situação em que nós nos encontramos hoje, né, de completa abandono dessa categoria, né? Nós temos vai chegar o momento, efetivamente, que o STF vai se debruçar sobre esse tema, ele já está se debruçando, né? E o ideal para a sociedade é que venha essa legislação dos representantes diretos do povo, que são deputados e senadores, né? E que deixe para nós, juristas, fazer a interpretação, fazer a aplicação efetivamente do direito. Então, no meu tempo, que também já passaram, né, os primeiros minutos, eu queria ressaltar não somente a importância dessa proteção previdenciária para todos os trabalhadores, obviamente a cargo do tomador de serviços, porque ele fica com a mais-valia inteira desse trabalho sem nenhum retorno, porque não tem férias, não tem financeiro, não tem recolhimento fiscal, ele simplesmente não paga nada. Não podemos imaginar uma relação que está completamente díspare, né? E outra questão que não é objeto, efetivamente, dessa audiência pública, mas é bom que se coloque, que todas as questões afetas a esse tipo de trabalhador em plataforma, a competência para apreciação tem que ser da Justiça do Trabalho, né? Isso é uma coisa que a gente tem que deixar muito claro, e, se possível, numa futura legislação, já dispor sobre isso, porque será a lei dizendo quem tem a competência para dirimir os conflitos oriundos desse tipo de relação de trabalho, que pode ser de emprego, dependendo da situação fática do princípio da primazia, e pode não ser, né? Aqui não tem fechamento, é empregado ou não é empregado, como o Paulo falou. Vai depender muito da configuração daquela relação de trabalho naquele tempo ali que ele prestou o serviço. Então, o que é mais importante é proteger efetivamente esse prestador de serviço, e tão importante quanto, deputado, é a legislativa ocupar o seu espaço legiferante. É isso, fazer a lei, chamar isso para si e não deixar que o Poder Judiciário tenha que substituir o Poder Legislativo. Muito obrigada a todos os presentes e boa tarde. Eu só gostaria de deixar claro que eu estou presidindo uma assembleia da minha associação. Se eu sair, é porque eu tenho que ir para outro Zoom para poder encerrar a assembleia. Eu vou ficar aqui ainda assistindo, mas daqui a pouco eles vão me chamar. Muito obrigada, deputado, pelo convite. Muito obrigado, doutora Cláudia, pela sua participação.
e boa Assembleia. Vou passar agora a nossa convidada presencial, Ana Carolina Reis Paz Leme. Boa tarde a todos os presentes. Boa tarde, senhor presidente, deputado Joaquim Passarinho. Cumprimento o relator da comissão, deputado Augusto Coutinho. Boa tarde a todos aqui, liderança dos trabalhadores, minha cunhada, meu cunhado, jornalistas que estão aqui presentes na audiência pública. Quero começar parabenizando o autor do PL 152, deputado Luiz Gastão, pela iniciativa de regulamentar o trabalho plataformizado. E ainda quero parabenizar o autor por reconhecer no artigo 8º do PL 152 que existem situações abusivas, como os bloqueios, as exclusões, o gancho em razão da taxa de aceitação, que hoje ocorrem e são, sim, características de subordinação, como bem defendeu o deputado Daniel Grobon lá no STF, aquele dia que a gente estava lá na audiência pública. Então, assim, existe, sim, esses traços de subordinação. Eu fiquei muito contente em ver meu livro citado na justificação do PL 152, em que escrevi que existem muitas infinitas lentes para olhar o trabalho do motorista plataformizado. E é exatamente isso que eu quero passar aqui hoje, que existe um mosaico de muitas lentes para olhar o trabalho plataformizado. Porque as situações reais que já existem, elas não são todas iguais. O trabalho autônomo é, sim, uma das lentes. Eu não nego que pode haver o enquadramento dos motoristas e dos entregadores no trabalho autônomo. Mas eu também não nego que na CLT já existe norma específica falando da flexibilidade de horário do motorista. É o 235C, parágrafo 13. Diz assim, o motorista pode iniciar, terminar e fazer o intervalo no horário que ele quiser. Na CLT também tem a possibilidade do trabalhador recusar corridas, sem isso caracterizar a insubordinação. Está lá no artigo 452A, parágrafo 3º. Então, assim, se for para o trabalho autônomo ser aquele que tem flexibilidade de horário e poder recusar corridas, isso já está na CLT. A autonomia real significa que o trabalhador ele tem que ter o domínio sobre o seu negócio. Então, no mínimo, é preciso que se assegure 4 aspectos essenciais do trabalho autônomo: o preço, clientela, bilateralidade e liberdade. Preço do serviço é o seguinte: o verdadeiro trabalhador autônomo é aquele que decide o preço do seu serviço, ou pelo menos tem a possibilidade de negociar o preço do serviço. A clientela, eu acho que é um ponto muito sensível, porque assim, as plataformas controlam exclusivamente os clientes. O motorista ele não pode nem entregar um cartão pessoal dele para o passageiro. Então, o trabalhador, ele tem que ter o cliente dele. O trabalhador autônomo, ele é aquele que tem o cliente dele. Então, como é que as plataformas passariam essa clientela para o motorista ou para o entregador para ser um verdadeiro trabalhador autônomo? A bilateralidade é a definição dos critérios de pagamento. Os custos e regras não podem estar sujeitos à alteração unilateral. Hoje, tem trabalhador, entregador, motorista, que sequer sabe o percentual que a plataforma vai reter. Então, como é que a gente pode falar que esse trabalhador é autônomo? E a liberdade é a liberdade na escolha dos modos de produção. É a liberdade na apresentação, no seu modo de vestir, se vai oferecer bala, se vai oferecer água. É a liberdade na entrega. O entregador, ele não pode ser, o autônomo, ele não pode ser obrigado a usar, nem muito menos comprar aquela bag escrito iFood. O entregador autônomo, ele tem que entregar. E a comida tem que chegar lá quente, né? E pode ser numa mochila, pode ser numa sacola de supermercado, pode ser numa sacola ecológica. Eu estou exagerando aqui para mostrar o quê? Que as plataformas elas não podem controlar esses elementos: preço, clientela, bilateralidade e a forma que vai ser essa entrega. Se as plataformas tiverem que controlar isso, a demanda delas não é por um trabalhador autônomo, a demanda delas é por um empregado. Então, por isso, eu gostaria de sugerir aqui algumas sugestões mais amplas para o marco regulatório do trabalho de transporte e de entrega, com uma certa inspiração na lei uruguaia. A lei do Uruguai ela é muito recente, mas ela ainda é do governo anterior, e ela é interessante porque ela traz 3 capítulos. Um, com disposições comuns a todo o trabalho de plataforma, e diz assim:
proteção de dados, reputação digital, transparência, critérios do algoritmo, não discriminação, segurança e prevenção de riscos no trabalho, negociação coletiva. Isso, na lei uruguaia, tá para todos os tipos de trabalho em plataforma. E depois tem disposições específicas para o trabalho autônomo e tem disposições específicas para o empregado. Inclusive, a lei uruguaia prevê remuneração pelo tempo de espera logado. Essa estratégia da lei uruguaia nos ensina que, numa realidade que é plural, não cabe ao legislador engessar os modelos de negócio num só. Foi falado aqui que existem mais de 105 plataformas de transporte no Brasil, que a plataforma da cidade de Vitória, a V3, contrata trabalhadores via CLT, que a Urbano Norte não cobra taxa dos motoristas por corrida, que ela cobra uma taxa de adesão única. Então, assim, não dá para a gente pensar num marco regulatório que é baseado no modelo de negócio adotado pela Uber, 99 e iFood somente. Sobre o ponto de vista da proteção dos trabalhadores, há todo esse debate se é CLT, se não é CLT, mas eu queria lembrar que existem duas outras possibilidades de enquadramento à disposição do legislador. A primeira é do trabalho avulso. O trabalho avulso é aquele do portuário, mas não necessariamente o trabalhador precisa ser portuário. Existe o regramento do trabalho avulso, está na Constituição, tem uma lei específica, e é uma situação muito similar com o motorista e entregador plataformizado, porque os avulsos, eles decidem trabalhar ou não, eles concorrem às chamadas de trabalho, as empresas pagam apenas por tarefa, há formas de provisionamento para pagamento de férias e outros direitos, eles não são CLT, eles não são empregados, quem administra a mão de obra é uma entidade das empresas, que chama OGMO, que é o órgão gestor de mão de obra, e esse OGMO organiza a contratação, organiza a seleção, organiza o cadastro, o registro e paga essa mão de obra. Então, ela paga cada trabalhador. O tomador vai lá e paga para o OGMO, e o OGMO faz esse provisionamento e paga cada um dos trabalhadores. Não tem um vínculo direto entre o tomador e o avulso. Outra possibilidade, que hoje está na CLT, mas que pode haver uma adaptação legislativa, que também eu entendo que é muito interessante, é o intermitente de plataforma. Porque o cliente do intermitente, né, o trabalhador intermitente, ele trabalha para uma empresa, e o cliente é dessa empresa. Quem define o valor de serviço é a empresa, quem define o valor da corrida, o cliente é dela, ou seja, tem tudo a ver com o que hoje o motorista e o entregador fazem. Mas, o que acontece? O trabalhador, ele decide se ele aceita ou não o serviço, e ele decide os seus horários de trabalho. Então, caberia ao legislador regular aspectos como limite de jornada, forma de remuneração, transparência e proteção de dados, e uma questão muito específica, que é a da gamificação do trabalho, que eu não ouvi aqui ainda, mas é um ponto que precisa ser tratado na legislação, porque as empresas se utilizam de gamificação e os trabalhadores se tornam viciados na plataforma e trabalham cada vez mais, muitas vezes pegam corridas que não são satisfatórias e se empobrecem e entram no ciclo da pobreza, e isso também tem que ter uma proteção legal contra a gamificação. Presidente, ilustres deputados e deputadas, só me permitem mais uma contribuição aqui sobre o direito internacional? Quero dizer que, assim, a OIT, da qual o Brasil é membro desde a sua criação, ela decidiu que vai editar em poucos meses uma convenção internacional. Isso foi dito aqui. Muitos desses aspectos vão ser resolvidos lá em maio de 2026, mas já existe uma série de consensos que trabalhadores, empresas e governo decidiram na reunião de junho de 2025, que eu estou trazendo aqui o documento, e são consensos sobre conceitos do que é plataforma de trabalho, do que é trabalhador de plataforma digital, o que é remuneração. Tem consensos também que essa convenção tem que se aplicar a todas as formas de trabalho digital. E mais ainda, no ponto 26, houve consenso que é preciso uma revisão humana de qualquer decisão que resulte na recusa de pagamento, suspensão ou desativação de suas contas, ou na rescisão do seu emprego, ou envolvimento com uma plataforma de trabalho digital. Então, acredito que, assim, a nossa legislação, ela precisa estar em sintonia com essa legislação internacional, então também já é bom observar o que tem aqui de consenso, né, da OIT. E, para finalizar, quero dizer assim, que temos hoje um mosaico de lentes para olhar o trabalho em plataformas. E também temos um mosaico com relação às lideranças de trabalhadores. No meu livro de Vidas e Vínculos, eu fiz uma pesquisa de campo
e conseguir mapear as entidades sindicais de trabalhadores de plataforma que existem no Brasil e também reconheci que existem lideranças de associações, lideranças de cooperativas e lideranças informais. E por isso é preciso que a legislação ela reconheça essas entidades coletivas dos trabalhadores e também traga a negociação coletiva, porque ela é um direito constitucional, está lá no artigo 8º da Constituição, e também é uma excelente forma de definir as normas jurídicas específicas para cada setor, para cada atividade, para cada função, para cada plataforma, porque a gente não vai conseguir fazer uma lei para cada uma com todas as especificidades. Então, acredito que assim, a negociação coletiva é imprescindível para trazer essa realidade, essas normas para a realidade desses trabalhadores. E, por fim, quero me posicionar assim, que a regulação precisa de uma abrangência maior. E é preciso que sejam garantidos os direitos do artigo 7º da Constituição. Não importa se o nome vai ser avulso, se o nome vai ser intermitente plataforma, ou se vai ser um trabalho autônomo plus, ou se vai ser um trabalho autônomo prêmio, não importa o nome do enquadramento. Importa que sejam garantidos os direitos constitucionais do artigo 7º, que são para todos os trabalhadores. Muito obrigada, me coloco à disposição para eventuais perguntas. Muito obrigado, doutora Ana Carolina, pela exposição e pelo livro também. Doutor Sidney Machado, Clínica do Trabalho, da Universidade Federal do Paraná. Doutor Sidney, nos escuta? Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde. Senhoras e senhores deputados, eu falo em nome da Clínica de Direito do Trabalho da Universidade Federal do Paraná, onde eu sou professor. Nesta atividade da clínica, desenvolvemos projetos de pesquisa desde 2019 sobre os impactos das plataformas digitais, um enfoque na regulação. O PL 152 de 2025, em debate, parte de uma intenção muito legítima e muito meritória, e isso é preciso sublinhar desde o início, a iniciativa de enfrentar um tema tão complexo que é a regulação das plataformas. No caso de entregadores e motoristas, são cerca de 1.500.000 trabalhadores no Brasil que estão num chamado limbo jurídico, ou seja, sem nenhuma regulação adequada. Mas eu queria aproveitar esse momento, senhor presidente, senhores e senhoras deputadas, para tentar dialogar um pouquinho com o projeto em si e, quiçá, fazer alguma contribuição para o seu aprimoramento. Do meu ponto de vista, é claro que o projeto traz lacunas bastante graves. A primeira delas é a criação dessa figura do trabalhador autônomo plataformizado. Está definida no artigo 2º do projeto e definida como aspas, não subordinado que presta serviço por meio do aplicativo, fecha aspas. Essa categoria, ela não encontra eco em nenhuma regulamentação internacional mais recente. Muito pelo contrário. As legislações que nós estamos acompanhando, que estão sendo produzidas, Espanha, Portugal, Chile, México, Colômbia, e o Uruguai, já citados aqui, estão indo por outro caminho. Estão aproximando os trabalhadores da proteção trabalhista. Portanto, esse é um primeiro ponto preocupante, porque essa proposta legislativa corre o risco de cristalizar na lei esse modelo de precariedade, mantendo um modelo de trabalho autônomo ou de falso autônomo, que já é o praticado no Brasil. Uma outra lacuna que me parece central, senhor presidente, é a questão da remuneração. O artigo 9º do projeto divide os valores entre serviços e indenização de custos, mas não assegura nenhum patamar, nenhuma referência de um piso real. É por isso que eu tenho defendido, nós defendemos, a criação de uma tarifa mínima, por hora ou por corrida, como queiram,
Há várias propostas em discussão. Presidente. Sem um piso remuneratório hoje no Brasil, E aqui, as plataformas continuarão com esse poder de reduzir unilateralmente os valores pagos aos trabalhadores. Muitos trabalhadores relatam, e as pesquisas estão constatando isso e divulgando, que vários deles, um contingente expressivo, têm remuneração líquida muito abaixo do salário mínimo mensal. Mesmo trabalhando em jornadas extensas, arcando com combustível, com manutenção e taxas. Portanto, um projeto que pretende se garantir proteção previdenciária, se não garantir uma renda mínima garantida, falhará também na proteção previdenciária, porque sem renda não há proteção previdenciária adequada. A meu ver, a tarefa mínima, senhor presidente, significa uma rede de proteção mínima necessária à superexploração desse trabalho. É um patamar básico de dignidade. Aliás, esse é um tema que há consenso entre os trabalhadores. Nós temos visto que nas movimentações dos breques, desde 2020, não é à toa que essa é uma pauta frequente, praticamente em todos os breques. Garantir renda mínima. Portanto, essa é uma demanda concreta dos trabalhadores no Brasil. E essa proposta não é uma novidade. Na cidade de Nova York, nós sabemos, desde 2023, há uma lei garantindo renda mínima. As outras leis que estão saindo, não vou ter tempo de enfrentar cada uma, mas citaria do Chile, que criou um modelo de trabalho autônomo e também independente, mas para ambos garantiu renda mínima de um salário mínimo mais 20%. Portanto, é uma preocupação frequente. E no Brasil também isso não é nenhuma inovação, nós já temos outras experiências em outras categorias. Eu cito aqui o caso da recente lei do piso mínimo do frete dos caminhoneiros, que fixa um valor para os transportes de cargas. E claro, nós temos no âmbito do táxi, historicamente regulado, uma tarifa mínima fixada pelo poder público municipal. Além disso, senhor presidente, uma outra questão me parece que precisa ser aprimorada é a questão da transparência. O projeto cria, de fato, 3 ou 4 artigos garantindo o direito de informação, avanços bastante importantes. Mas eles ainda são limitados, insuficientes. Não garante o projeto acesso à informação algorítmicas para quem é bloqueado, por exemplo, ou definir para o trabalhador como são calculadas as tarifas, que é uma preocupação dos trabalhadores. Sem essas mínimas garantias que estão presentes nas maiorias das legislações que estão sendo aprovadas mais recentemente, não haverá uma real transparência. E o contraditório dos trabalhadores também vai ficar muito prejudicado. E isso tende a esvaziar muitos direitos coletivos por falta justamente de um acesso à informação. Mas eu queria tocar também, senhor presidente, na questão da presunção do vínculo de emprego. Como já se disse, o debate hoje já não é mais se é ou não CLT. A verdadeira questão no Brasil hoje é proteger os trabalhadores diante do poder quase absoluto das plataformas hoje de digitar as regras, definir as regras de preço, as condições de trabalho. Essa assimetria muito forte perante os trabalhadores e o poder público, inclusive. Eu tenho defendido que a presunção legal deve ser um vetor da regulação. Quando existirem fatos que indiquem que há controle, que há direção das plataformas, incluindo esse controle algorítmico. Ou seja, a regra deve ser o vínculo de emprego, salvo prova em contrário. A rigor, essa é a solução já incorporada em várias legislações. Cito a diretiva da União Europeia de 2024, que talvez tenha um impacto muito grande. Na sequência, a lei da Espanha e de Portugal, e mais recentemente as leis da América Latina, Chile, México e Colômbia. Todas essas normas, de algum modo, com algumas abordagens distintas, enfrentam a questão da presunção do vínculo de emprego. Portanto, não se trataria de uma invenção brasileira. Isso hoje, a questão da presunção, é uma tendência internacional consolidada.
Mais que isso, já citou também, a Convenção da OIT de 2024 aprovou já parte de um texto e que reforça exatamente a presunção também. E diz o texto, independente do rótulo, autônomo ou independente. O que importa, senhor presidente, é a realidade factual do trabalho. Se houver controle, subordinação, a regra deve ser clara, vínculo de emprego. Eu faço esse alerta, excelência, que o Brasil pode ficar na contramão, ficar isolado com uma legislação desse tipo. Será visto como um país sem compromisso com o trabalho decente. E tudo isso, para me encaminhar para a conclusão, o tempo é curto, eu acho que tem um ponto comum de interesse público das empresas, dos trabalhadores, que é a segurança jurídica. Há muitas incertezas sobre o trabalho de plataforma, há muitos conflitos e disputas que são judicializadas, dessas chamadas zonas cinzentas. Geram milhares de ações e não há solução judicial estável para isso. Então, somente uma regulação clara, que, ao meu ver, defina tarifa mínima, presunção de vínculo de emprego, transparência real, terá uma certa previsibilidade. E não apenas para os trabalhadores, mas também para as empresas, para os negócios das empresas. Em suma, senhores e senhoras deputados, eu acho, e isso eu confio muito, o Brasil tem uma oportunidade histórica hoje de ser uma vanguarda na regulação desse tema das plataformas. Esse debate já se acumula há muito tempo, há muitas informações, há muitas pesquisas, há muitos dados. Nós já conhecemos a realidade desse trabalho, conhecemos as demandas dos trabalhadores. Portanto, nós estamos em uma condição madura para intervir. Mas, a meu ver, uma legislação adequada, ela tem que, pelo menos, assumir alguns compromissos. O primeiro compromisso é enfrentar a precariedade. Não é possível uma lei que legitime a precariedade do trabalho. Os dados estão aí, são os fatos. Segundo, uma lei que introduz uma tarifa mínima justa para esse trabalho, que oscila muito. Terceiro, assegurar uma transparência real para os trabalhadores, para o poder público. E, por fim, adotar a presunção do vínculo de emprego, que é o modelo adotado pela Excelência. Muito obrigado pela atenção. Obrigado, doutor Cid Machado, pela sua participação aqui conosco. Gostaria de convidar agora o doutor Nuno Cunha, especialista em instituição do mercado de trabalho da Organização Internacional do Trabalho, OIT. Doutor Nuno. Estou só a tentar colocar o meu slide. Ok, agradeço antes de mais o convite, a mim agradecer a confiança depositada. É interessante o número de vezes que a referência às novas normas internacionais, possível convenção e possível recomendação sobre trabalho em plataformas digitais foi mencionado. Só tenho a concordar com muitos dos comentários feitos sobre a dificuldade em legislar. A nossa equipa tem trabalhado nos últimos anos muito de observação do que se passa em termos globais e é sobre isso que eu me proponho a debruçar hoje, não tanto sobre a discussão no Brasil, mas penso que uma organização internacional o que nós poderíamos trazer é um pouco da experiência internacional. O primeiro ponto que eu julgo que é bastante importante é o crescente número de regulações em termos internacionais. Há pouco mais de 2 anos, quando iniciamos o trabalho de fazer um mapeamento, havia cerca de 20 instrumentos legais. Hoje já falamos de mais de 50 e o nosso contributo em reuniões desta natureza ou de natureza semelhante em discussões de política a nível nacional repetem-se. São muitos os países que nesta altura discutem como regular. E, portanto, vemos um número crescente de regulações todas estas semanas. Ainda esta semana recebemos novidades que foi aprovado pelo Senado na Malásia uma nova legislação. Há poucos meses tínhamos um novo Estado na Índia. E temos legislação que vem de todos os cantos do mundo a tentar, de facto, regular e resolver alguns dos problemas.
Como o fazer? Alguns através da alteração de lei laboral, é o caso, por exemplo, em Portugal, a lei tem tem uma nova secção que inclui elementos relacionados com trabalhadores de plataformas. Outros têm, por exemplo, Singapura ou a China, têm, por exemplo, legislações específicas, um acto ou uma lei só sobre trabalho de plataforma. Outros têm legislação setorial, por exemplo, legislação na área dos transportes. Muitas vezes não é mutuamente exclusiva. Portugal começou com a legislação, por exemplo, na área de transporte e depois tem uma legislação, agora na nova legislação laboral tem um parágrafo específico, um sector específico sobre o trabalho de plataforma, e por outra há países que, por exemplo, como a Coreia ou a Índia, que partiram em leis especializadas. Por leis especializadas falamos de leis, por exemplo, relacionadas com segurança social, ou leis, por exemplo, sobre saúde ocupacional. As abordagens são bastante diferentes, é isto que da análise que nós fazemos, é que depende muito do contexto, depende dos setores que estão a ser legislados. Alguns, de facto, focam-se mais sobre o esclarecimento sobre os critérios para determinar a existência do vínculo laboral. De novo, o caso do meu próprio país, Portugal, o caso da diretiva na União Europeia. Ou, por exemplo, o Chile também tem um elemento no qual estabelece alguns critérios para a definição de um vínculo laboral, mas depois temos muitas em que, independentemente do vínculo laboral, houve uma extensão de direitos a trabalhadores, mesmo no caso de os trabalhadores serem autónomos, que eu julgo que se aproxima mais do modelo discutido atualmente no Brasil, seja em termos de saúde e segurança no trabalho, remuneração e, obviamente, previdência social. Em tudo isto, a definição de responsabilidades. Trouxe alguns exemplos, acho que hoje não terei tempo, dado o tempo limitado, para entrar em detalhe, mas, mais uma vez, a ideia é mostrar a diversidade, uma extensão das proteções. Por exemplo, na Coreia, a responsabilidade é das plataformas. No caso de Portugal, por exemplo, a responsabilidade é dos trabalhadores, e com isto o que eu trago é apenas demonstrar, de facto, a diferença de abordagens que nós verificamos. Por exemplo, em relação a uma remuneração mínima, de facto, o estabelecimento, utilizar o salário como os salários mínimos como uma referência para o estabelecimento de remunerações mínimas, o tal, obviamente, adaptado, por exemplo, se o trabalho é à hora, se o trabalho é em tempo. Por exemplo, o estabelecimento na França, o estabelecimento de valores mínimos, estabelecimento de períodos máximos de trabalho também em alguns países. Um elemento muito importante também coberto por várias legislações são regras em relação à desativação ou suspensão da conta, porque é de facto um dos maiores problemas observados pelos trabalhadores, de avisos prévios ou de comunicar a restrição por escrito aos trabalhadores, com uma lista de regras que permitem ou não essa suspensão e desativação da conta, e muitas vezes o acesso a uma revisão humana dessas decisões. A questão da transparência sobre o uso dos algoritmos, por exemplo, o direito de receber uma explicação sobre uma decisão, a obrigação de informar os representantes dos trabalhadores sobre os parâmetros, é o caso, por exemplo, de Espanha, México, obrigado a ter uma pessoa de contacto autorizada a supervisionar o sistema, por exemplo, a Croácia, a informação que o contrato tem de incluir algumas leis, por exemplo, o Chile inclui esse tipo de informação, e, finalmente, o que nós também observamos é, em relação à extensão da segurança social, alguns através da reclassificação dos trabalhadores, mas outros independentemente da reclassificação. Por exemplo, o caso da Coreia, o caso da Índia ou Singapura mais recentemente, em que as plataformas têm responsabilidades para contribuir, por exemplo, no caso de Singapura e da Índia, e da Coreia mesmo, os trabalhadores continuando a ser classificados como trabalhadores autónomos. Em termos gerais, o tempo é muito limitado. Nós poderemos enviar um relatório com mais detalhado sobre os avanços e progresso em termos de legislação, mas a grande mensagem é um pouco esta, é que existe muito trabalho, existe muito pensamento, progressos, mas não existe um modelo único de regulação, e de facto o que nós observamos é uma diferença, tendo em conta contextos geográficos, a própria tradição em termos do direito do trabalho e também o tipo de plataformas que estão a ser regulados. Naturalmente ficarei à disposição para responder a qualquer questão, mas nesta altura gostaria de deixar este como meu contributo, tendo em conta a limitação e o reconhecimento que são muitos aqueles que têm de intervir ainda hoje, mas ficarei com interesse a ouvir a discussão e disponível para poder responder a qualquer questão. Muito obrigado.
Muito obrigado, professor Nuno, pela sua participação. Agora convido a doutora Cláudia Viegas, sócia da ECOA, consultoria e doutora em teoria econômica pela Universidade de São Paulo. Boa tarde a todos. Primeiramente, agradeço muito o convite, agradeço essa comissão, é uma honra estar aqui. Já compartilhei aqui por e-mail essa fala sintetizada em 2 páginas. Ela sintetiza um estudo maior que fizemos aqui na ECOA e vou apresentar os resultados principais aos senhores e fico desde já à disposição, caso queiram que eu esteja presente em outro momento para dar mais detalhes do estudo. Será um prazer estar com os senhores, seus assessores, para que a gente possa debater esses números aqui. Então, passo a fazer a leitura do material encaminhado por e-mail. Por que vínculo de emprego em trabalho por aplicativo pode aumentar o desemprego no Brasil? As expectativas sobre o mercado de trabalho hoje são bem diferentes do que já foram um dia. O desenvolvimento de novas tecnologias e formas de atuação trouxeram alterações próprias à dinâmica do mercado de trabalho. Segundo pesquisa Datafolha, divulgada em 6 de junho deste ano, 6 em cada 10 brasileiros preferem trabalhar por conta própria do que ter um emprego fixo. Esse fenômeno crescente está intimamente ligado ao avanço da economia baseada no uso de plataformas digitais para mediar serviços entre consumidor e fornecedor. O desenvolvimento dessas tecnologias revolucionou setores como o de transporte, entregas e hospedagem, tanto para os usuários quanto para os trabalhadores. Estudos recentes do Centro Brasileiro de Análise e Planejamento, SEBRAP, e do Datafolha mostram que o principal benefício citado por motoristas e entregadores é a flexibilidade que permite conciliar com outras atividades. Para além da maior autonomia, o crescimento da escolha pelo trabalho por aplicativos tem razões econômicas. Apenas em 2024, o Brasil recuperou o nível de renda per capita observado em 2013. Nesses 11 anos de instabilidade econômica, as classes mais vulneráveis sofreram os maiores impactos, com redução do poder de compra de forma mais intensa. Nesse cenário, o trabalho por aplicativo surgiu como uma importante forma de incremento de renda. Uma pesquisa divulgada em junho deste ano pelo SEBRAP aponta que a maioria dos motoristas e entregadores são homens negros, com ensino médio completo, integrantes da classe C. O estudo indica que a renda líquida por hora na modalidade, média de 19 a 27 para motorista, de 17 a 22 reais para entregadores, é superior à média do salário hora do mercado no setor de serviços para trabalhadores com o mesmo nível de instrução. Diante da crescente importância do tema e do aumento do número de adeptos da economia compartilhada no país, houve um aumento na pressão sobre a necessidade de regulação dessa nova forma de trabalho. O tema está em debate no Congresso Nacional e também está em discussão em ação no Supremo Tribunal Federal, que trata da definição da existência ou não de vínculo de emprego entre os aplicativos e os parceiros. Nesse contexto, recentemente a ECOA Consultoria Econômica desenvolveu um estudo sobre o tema por solicitação da Mobitech, que traz insumos relevantes a serem considerados nesse debate. Usando a metodologia de matriz insumo-produto e os fluxos de receitas e custos para as empresas, foi possível estimar os possíveis impactos que a imposição de vínculo de emprego teria para os motoristas e entregadores, as empresas e os usuários do serviço. Atualmente, 2,2 milhões de pessoas atuam como motoristas e entregadores por meio de aplicativo. De acordo com a análise, determinar vínculo empregatício nessa atividade provocaria um aumento de custos trabalhistas, tributários e de conformidade para as empresas. Esse impacto teria de ser repassado ao consumidor e levaria uma alta média de 34% no preço das viagens por aplicativo e de 26% nas entregas. O aumento nos preços dos serviços, por sua vez, causaria uma redução de demanda que provocaria a exclusão de até 52% do total de motoristas e de até 82% dos entregadores, o que significa que 1,3 milhão de pessoas deixariam a atividade. Como resultado, a massa de renda dos motoristas e entregadores teria uma queda de 26,1 bilhões em um ano. Como consequência, haveria uma perda de até 45,9 bilhões no PIB brasileiro. A arrecadação tributária sobre o consumo também teria uma queda de 2,7 bilhões de reais. Assim, qualquer proposta de regulação do setor precisa ser debatida com base na realidade atual e firme em premissas e dados racionais, sob o risco de se definir regras capazes de gerar grave prejuízo social e econômico e que afetam diretamente motoristas e entregadores,
público que se pretende proteger. No fim, o regramento pode estar em dissonância com as necessidades e anseios da sociedade. Não se pretende aqui afastar a oportunidade de aperfeiçoamentos contínuos no arcabouço que rege o modelo de atuação. Entretanto, é importante destacar que tais intervenções, assim como os impactos econômicos delas decorrentes, devem ser analisadas com cautela, de modo a considerar o custo-benefício da política aventada. As mudanças na dinâmica do mercado de trabalho já estão postas, e tentar regular novas formas de atuação profissional com base em soluções antigas pode ser um retrocesso. Diante desse cenário complexo, a saída mais viável parece ser a criação de um novo modelo que comporte as necessidades de todas as partes envolvidas e seja capaz de capitanear uma nova era nas relações de trabalho. Assim será possível construir um caminho mais equilibrado, inclusivo e economicamente viável para o futuro do trabalho no país. Essa é a síntese do estudo que fizemos e volto a reforçar que estamos completamente à disposição para mais detalhes e voltar aos senhores com mais informações, se assim desejarem. Fico completamente à disposição da casa e dos seus assessores. Muito obrigada pelo espaço. Bom, eu agradeço a participação da doutora Cláudia Viegas e, dando continuidade à nossa audiência pública, eu pediria, doutora Cláudia, se possível, disponibilizasse esse estudo para que a gente pudesse encaminhar com nossa assessoria técnica aqui da Câmara, consultoria. Faço isso, doutor. Muito obrigado. Eu que agradeço. Volto a palavra para o presidente, deputado Passarinho. Muito obrigado, doutora Cláudia. Agora convido o senhor Rafael Henrique Dias Salles, membro do Grupo de Estudos de Direito e Trabalho da Universidade Federal do Ceará. Doutor Rafael. Perfeito. Inicio cumprimentando Sua Excelência, deputado Joaquim Passarinho, presidente da comissão, Sua Excelência, deputado Augusto Coutinho, relator da comissão, todos os demais colegas aqui que estão envolvidos nesse debate, né? Fazemos parte do grupo, que é um grupo de estudos ligado à Universidade Federal do Ceará, que já há algum tempo tem se debruçado sobre esse tema e produzido material acadêmico, alguns livros, inclusive pude ver aqui a doutora Ana Carolina, que já foi coautora de um dos livros, participou com a gente também, em um desses livros que é organizado pelo professor Gerson Marques, que é o tutor do grupo e que também leciona no PPGD da UFC, e no doutorado a gente tem aprofundados estudos sobre esse tema. Todas as colaborações aqui foram muito importantes, mas destacar em especial as colaborações trazidas pela doutora Ana Carolina, fez uma leitura perfeita daquilo que a gente enxerga enquanto grupo de estudos, de que se fala muito em autonomia, se fala muito que eventualmente não há uma subordinação, mas a própria legislação, no seu artigo 8º do projeto de lei, já traz um reconhecimento a esses traços dessa subordinação. E é preciso ir além, não foi aqui pelo tempo curto, talvez não tenha dado tempo de explicar sobre o conceito de subordinação algorítmica, sobre a gamificação, que são dois pontos chaves para entender como é que essas plataformas exercem de fato um controle sobre esses trabalhadores. Antigamente tínhamos aqueles gerentões, supervisores da fábrica que ficavam checando o horário que a pessoa entrava, o horário que a pessoa saía. Hoje não precisa. Hoje os algoritmos são perfeitos para fazer análise. Que horas o trabalhador logou, que hora ele deslogou, ele aceitou a corrida, não aceitou a corrida, foi mal avaliado, tem várias pessoas avaliando. Então, o nível de informações é muito maior sobre esse trabalhador. E muito se fala de autonomia, mas eu rememoro aqui Amartya Sen, na sua obra Desenvolvimento como Liberdade, que ele tratava. De fato, se pode falar de sociedades desenvolvidas, mas se o trabalhador todos os meses tem que pagar o seu aluguel, tem que pagar o aluguel da moto, tem que pagar o aluguel do carro, tem que abastecer, tem que manter toda a sua família, ele de fato ele não vai trabalhar essas horinhas complementares, não é uma renda complementar. No início pode ser até se falar que era, mas hoje tem vários trabalhadores, e aí não vai afetar apenas uma única categoria, tem vários trabalhadores migrando de outras categorias para essa nova categoria que vai se formando, para oferir uma renda um pouco melhor, às vezes num trabalho
que está um pouco mais digno do que outras situações. Então, não há de fato uma autonomia desses trabalhadores, porque eles trabalham todos os dias. As contas obrigam eles a trabalharem todos os dias. Então, talvez a nomenclatura de trabalhador autônomo não seja a ideal para esse tipo de trabalhador, porque de fato não há aí uma autonomia por completo. Eu sempre gosto de fazer o comparativo com a lei das domésticas. A lei complementar 150, no seu artigo 1º, fala que reconhece-se o vínculo quando trabalha mais de 2 dias na semana. Vocês podem correr nenhum tipo de risco jurídico, elas bloqueavam os trabalhadores e diziam, vocês só podem trabalhar no máximo 2 dias. É o único parâmetro que nós temos hoje na legislação brasileira. Mas não. Por que é que elas não bloqueiam? Por que é que elas deixam esse acesso liberado? Porque economicamente é muito vantajoso. Então, é preciso chamar do nome correto. E, de fato, há uma subordinação ao algoritmo desses trabalhadores. A gamificação, que é muito utilizada, não traz um critério claro, muitas vezes, de remuneração. Então, imagina que eu estou tendo um jogo aqui, estou olhando aqui para um estádio, Fortaleza e Ceará. E aí eu vou precisar de uma demanda de trabalhadores, só que estão no centro os trabalhadores em plataforma. Ela vai colocando corridas em valores mais altos, levando esses trabalhadores a se deslocar. O que é isso, se não eu tenho uma gestão desses trabalhadores? Então, não há, de fato, uma autonomia por completo. Vende-se essa ideia que, quando coloca-se em prática, não é assim que acontece. E há várias pesquisas já feitas no âmbito acadêmico, só para citar aqui algumas, a professora Ludmila Abílio, da Unicamp, já trouxe esse dado com os motofretistas do estado de São Paulo, que trabalham mais de 14 horas. A professora Gabriela Delgado já fez um estudo sobre os trabalhadores de Brasília. No dia que teve uma paralisação de greve, fez uma entrevista, eles trabalhavam mais de 10 horas. Então, quando se fala de uma autonomia, é uma falsa autonomia. A pessoa decide trabalhar quando quer, mas as contas não permitem que elas fiquem de fato ali paradas. Então, elas estão trabalhando. Então, o que a gente precisa olhar é o mundo inteiro está se movimentando. E aí o que a gente defende e aí muito importante a participação aqui do doutor Nuno Cunha, a gente verificar o que é que está sendo produzido no âmbito da OIT. Em junho de 2025, na Conferência Internacional do Trabalho de 2025, a OIT deliberou, ela pode formatar vários instrumentos normativos, mas foi deliberado para que haja uma nova convenção, ou seja, em 2026 vai ser votada uma nova convenção da OIT que deve direcionar tudo aquilo que deve ser produzido em termos de legislação pelos países. E o que o Brasil tem a fazer nesse momento, e aí eu chamo a atenção dos senhores, é verificar aquilo que já foi produzido na OIT. E aí, em 2020, a OIT produziu um estudo chamado As Plataformas Digitais e o Futuro do Trabalho, onde ela traz cerca de 20 diretrizes que devem ser seguidas, entre elas algumas mencionadas aqui pela professora Ana Carolina, como, por exemplo, uma maior transparência na remuneração, como, por exemplo, como é que eu vou chamar de autônomo aquele que não tem acesso ao cliente? Se eu não tenho acesso ao cliente, eu não posso ser considerado autônomo. É 100% contraditório. Então, eu preciso ter regras mais claras se eu quero, de fato, chamar de autônomo, mas uma coisa é certa. Eu preciso trazer uma regulamentação que garanta uma dignidade. As discussões, elas estão voltando às discussões da primeira Revolução Industrial. A gente está precisando voltar a falar de limite máximo de jornada e de remuneração mínima. Então, esse debate é essencial para que a gente evolua. Já houve alguma evolução, eu já analisei alguns projetos de lei, já existem mais de 40 projetos de lei só aqui no Brasil tramitando. Alguns não tocavam na questão da Previdência, esse projeto do deputado Luiz Gastão já toca, mas esse, por exemplo, ainda não fala de seguro. E a violência urbana? A gente tem visto trabalhadores de aplicativos serem mortos dentro de favela por facções criminosas. E quem é que paga o preço disso? Quem é que é responsável pela vida desses trabalhadores? Isso não está sendo olhado ainda. Pensa-se muito em acidente de trabalho, mas tem a violência urbana que esses trabalhadores também estão pagando o preço. É quem estão na ponta. E, de fato, estão gerando lucros para grandes big techs que têm cada vez mais auferido lucro de diversas formas, mas elas precisam dar uma resposta social. E essa resposta social precisa vir através dessa Casa Legislativa. E é por isso que eu acredito muito nesse debate que está sendo travado aqui hoje. E eram essas as considerações que nós queríamos trazer para esse debate, esperando ter colaborado, e já deixo à disposição também
tanto o nosso livro, o livro do grupo, que a gente tem também em material digital, que a gente vai enviar para a comissão. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Rafael. Inclusive, ressaltando que nós, na próxima quinta-feira, à tarde, nós estaremos aí no Ceará, em Fortaleza, fazendo um debate sobre o tema. Tá? Comandado aí pelo deputado Gastão. Acompanharei aqui de perto, então. Tá? Estaremos aí quinta-feira à tarde falando sobre esse tema. Dessa próxima quinta agora, depois da manhã. Então, temos aqui, encerrando nesse momento, nossos expositores. O deputado Agrobon gostaria de usar a palavra? Deputado Agrobon, então, depois eu passo para o nosso relator. Obrigado, presidente, colega relator, demais colegas. Obrigado a todos. Eu queria, primeiramente, parabenizar essa audiência pública que realmente está trazendo aí muitas coisas boas aí para essa regulamentação. A gente tem ouvido aí, os acadêmicos têm dado aí uma força muito grande para que a gente possa estar realmente debatendo essa questão que é tão importante aí para milhões de brasileiros. Eu queria, presidente, até falar um pouquinho com o nosso nobre relator que está no telefone, mas enquanto ele termina o telefone, eu queria, Ana Carolina, quais países avançaram e de que forma na inclusão da previdenciária de trabalhadores autônomos, em geral? Só a parte previdenciária eu não estudei a fundo. Se tem uma partezinha desse trabalho de plataforma que eu não estudei a fundo, foi a parte previdenciária. Então, eu não vou saber qual país que já se aprofundou. Eu sei que o Uruguai traz a questão previdenciária. Eu até passei os projetos de lei do Uruguai para o seu assessor. E a gente pode dar uma olhada, mas não sei te falar. Eu sei que, assim, se o Brasil decidir que é MEI e que as plataformas não vão contribuir, vai ser um rombo imenso, né, na Previdência. Então, eu acredito que deva ser da forma hoje que se faz com avulso, que tem um percentual previdenciário que o tomador de serviço ele paga por tarefa, por função. Então, por corrida, vai ter um percentual que a empresa vai pagar e que o órgão gestor de mão de obra vai repassar para o órgão previdenciário. Deputado Agrobon, só informando que nós vamos ter um dia de debate aqui exclusivamente sobre contribuição previdenciária. Tá? Previdenciária, né? Ótimo. Mas eu queria só questionar o nosso nobre relator, meu colega Augusto Coutinho, que a gente já vem debatendo aí de outras comissões, porque nós fomos surpreendidos no último dia 10, lá no plenário da Casa, plenário da Câmara, quando foi pautado ali um requerimento de urgência do projeto 1579 de 2025, que trata para assegurar o direito de alimentação aos entregadores, um valor de R$20, ao qual esse requerimento, eu inclusive votei contrário à sua urgência, o presidente também, eu acho que votou contrário, mas o relator e o autor do PLP 12 votou favorável a esse requerimento. Eu queria questionar, relator, se não seria o caso de, ao invés de votar esse requerimento lá no plenário, nós estamos com a comissão aqui justamente discutindo a regulamentação dos entregadores e também dos motoristas. Por que o governo fazer essa questão de colocar um projeto lá no plenário para ser votado? Isso não dá uma certa repercussão negativa para a nossa comissão, que está aqui debatendo, trazendo pessoas aqui que é relacionadas ao tema, e aí, de repente, o governo vai e faz isso lá, o senhor vota favorável, o autor do projeto vota favorável. Por que não trazer isso aqui para esse debate, que aqui dentro nós estamos debatendo isso? A comissão foi criada para debater esse tema, e o governo traz esse projeto. O senhor pode até me responder, mas nós temos um acordo que não vai votar agora, vai votar somente depois do término dessa comissão. Mas
eu não sei se o senhor olhou bem esse projeto, o que ele está trazendo. Eu estou até meio perdido aqui com tanto papel, viu, relator? Mas ele tem umas questões muito temáticas que nos dá muitas dúvidas. Aqui, encontrei. Por exemplo, as empresas de aplicativo ficam obrigadas a conceder um crédito de R$20 ao entregador a cada 4 horas interruptas. Como que seria tratado isso? Porque esse projeto não fala de que forma seria tratado. 4 horas interruptas de um entregador, ele vai trabalhar quase o dia todo para fazer essas 4 horas. É vedado o seu desconto da remuneração por entregas realizadas. Como que vai ser controlado isso? Como que esse entregador vai saber que ele não está pagando esse R$20 que está sendo dado a ele como título de alimentação? Porque ele não tem controle desse recurso que ele está recebendo. Agora, uma outra coisa. Caberá ao Ministério do Trabalho e Emprego regulamentar esta lei. Bom, se a lei já vai ser aprovada, já vai estar pronta, por que o Ministério do Trabalho ainda tem que regulamentar a lei e de que forma que ele irá regulamentar? Então, são muitos detalhes que tem nesse projeto que teria que ser debatido aqui dentro. E essa comissão está aqui para isso. Então, assim, eu queria só que o senhor explicasse para nós o porquê o senhor votou favorável, o autor votou favorável, e por que esse projeto foi parar no plenário no momento que nós estamos com a comissão aberta justamente para discutir esse tema. Bom, é oportuno o levantamento do deputado Agrobon. Primeiro, eu não entendo que esse projeto é do governo, esse projeto é do PSOL, né? Um partido que dá base é ligado ao governo, da base do governo. Mas não é de ser do governo, de que o governo está mandando, não é bem a colocação. Eu não vi assim. Na verdade, o pessoal colocou essa matéria, inclusive, para que fosse votado a urgência da matéria. O presidente Hugo Mota me ligou e falou comigo e falou com o presidente Passarinho. Tá? O que foi acordado disso é que votaria unicamente a urgência desse projeto, e esse projeto não seria apreciado no mérito, que o mérito seria incorporado no nosso relatório. Foi exatamente esse o acordo, votar apenas a urgência, e Vossa Excelência sabe... O próprio presidente da casa que fez essa comissão, fez vídeo falando dessa comissão... Não, mas o presidente da casa não foi que determinou. O presidente da casa consultou exatamente diante da reunião, porque Vossa Excelência conhece essa casa. São várias pressões, é muita pressão de todos os partidos políticos. As pessoas querem fazer com que as matérias avancem, e nós chegamos a um entendimento... Mas um pedido do senhor, acho que para ele não votar, o senhor acha que não daria certo? Deixa eu acabar. Então, na verdade, foi um entendimento que foi construído de que votaria a matéria sem nenhum compromisso com o mérito da matéria e muito menos dela ser votada, nem de ser incorporada a matéria no relatório. Nenhum compromisso, zero de compromisso. Vossa Excelência conhece essa casa, quantas urgências se votam e quantas urgências adormecem e perdem o fundamento. E é o que vai acontecer, não é? Mas a gente votou, era um pleito de um partido que tem assento nessa casa, que pleiteou isso, e a gente achou que não teria nenhuma dificuldade de que fosse votado com o compromisso do presidente não colocar essa matéria em pauta. E também com o compromisso desse relator de não trazer o escopo, a ideia da matéria para o relatório. Então, a gente não tem nenhum problema, é um assunto que a gente, se for preciso, a gente debate aqui. Tá? Eu também não entendo como Vossa Excelência, no formato que está feito. Agora, isso é apenas um processo formal, deputado. Não teve nenhum compromisso, como eu lhe disse, nem meu, nem do presidente da comissão. Eu entendo, relator. Eu estou só questionando a questão, assim, se realmente o presidente da casa ligou para o senhor poderia ter feito o pedido, olha, não coloca agora, vamos debater isso dentro da comissão, porque nós não somos contrários também ao mérito dessa matéria.
Se é um benefício para os entregadores, nós somos favoráveis. Nós vamos votar a favor do projeto. Mas se está sendo debatido na comissão, não há motivo para colocar isso dentro do plenário, simplesmente para tumultuar a questão da regulamentação. Porque nós estamos aqui justamente para isso, para chegar a um relatório que seja favorável, tanto para os motoristas, para os entregadores, como para o governo. Nós entendemos também que o governo tem interesse nessa regulamentação. Mas é isso, obrigado. Agora, bom, só também está a minha posição. A deputada Thalília me ligou, depois eu liguei ao relator, perguntei se ele estava a par, disseram que sim, e o compromisso dela foi de estar no plenário e de falar deste compromisso publicamente, de que ela assumiu o compromisso de não atrasar a comissão, não atravessar na frente da comissão, que o projeto teria votado e ficaria aguardando o trabalho da comissão para posteriormente, se fosse o caso, ser colocado ou não. Na hora da votação, a autora não estava. Nem o presidente Mota, nem a relatora. Como não vi o compromisso de público, por isso que votei contra, tá, a integração. Porque esse compromisso foi firmado com o deputado Coutinho comigo por telefone. Eu exigi que fosse feito de público. Como não foi feito, eu votei contrário, só para dar a posição. Tá bom, presidente. Eu vou apresentar o requerimento aqui depois para que o projeto seja debatido aqui na comissão. Tá bom? Do relator, bom, presidente, eu acho que foi bastante importante a tarde de hoje. A gente trouxe aqui e nos abasteceu com bastante números consistentes, estudos importantes. Eu estava aqui parabenizando a Ana Carolina aqui, o material que ela apresentou, as teses que ela apresentou. Inclusive, confesso que tinha teses que eu não tinha nem pensado, e que eu acho que a gente começa a pensar. E a ideia nossa é exatamente essa. Amanhã, quinta-feira, eu e o presidente Passarinho, nós vamos fazer uma audiência pública de que foi aprovado aqui na cidade de Fortaleza, não é? E nós continuamos aí nessa agenda firme de até meados de novembro a gente está já com o relatório bem alinhado para que a gente possa já finalizar as negociações e daí dar andamento para até o final do ano a gente votar essa matéria, que eu acho que é muito importante. O que é um fato, e eu volto a dizer, depois de todas as audiências que a gente vem passando, é que todo mundo que passa por aqui diz da importância que é que a gente tenha uma legislação sobre o assunto. Ela pode não ser perfeita, mas ela será importante, eu não tenho dúvida disso. Então, presidente, só lembrando, a gente, depois daqui, a gente tem uma audiência, eu e Vossa Excelência, na sala 172 marcada para atender a Urbano Norte, que nos pediu uma audiência logo depois da reunião. Bom, eu acho que foi uma audiência com muitos números, com muitas novidades. Agradeço a todos. Queria perguntar aos nossos convidados, que nós estamos online, e a doutora Ana Carolina, se querem fazer alguma observação final. Se alguém quiser fazer alguma observação online, só sinalizar. Não, doutora Ana Carolina. Quero agradecer aqui a todos, assim, por esse espaço democrático de fala, de debate, de troca de ideias. Parabenizar novamente o presidente, o relator, o autor do PL, todos envolvidos nessa regulamentação, que realmente é necessário que haja uma regulamentação do trabalho em plataforma. Os motoristas e os entregadores sofrem abusos de todos os jeitos. Sofrem abusos com gamificação, sofrem abusos com assédio, sofrem abusos com taxas abusivas, sem saber o valor do serviço, se acidentam, não tem um respaldo da empresa, ninguém está ali por eles. As entidades sindicais precisam de reconhecimento, as outras lideranças também precisam de reconhecimento. Então, é uma situação que, assim, não dá para ficar como está, e eu acho que essa audiência pública está sendo muito produtiva para levantar todas as formas e que seja escolhida a que mais se adequa à realidade. E, na minha opinião pessoal, depois de escutar tudo hoje, ainda é do trabalho avulso. Eu acho que o trabalho avulso é o melhor enquadramento para a situação dos motoristas e dos entregadores. Essa é a minha contribuição, agradeço.
Obrigado, doutora Ana Carolina. Relator, só eu cometi uma falha aqui, eu falei do Urbano Norte, mas não, quem está agendado é Rodrigo Porto, da InDrive, junto com os analistas do Livre Mercado, Larissa e Vector, IBA. Bom, é isso. Bom. Cláudia Marques falando. Pois não, doutora, gostaria de falar? Gostaria de parabenizar os senhores por esse momento aqui hoje, né, e pelo convite externado à Associação Brasileira de Magistrados do Trabalho. Eu realmente acredito nesse país e quero externar isso, que eu acredito também nessa Casa Legislativa. Então, o primeiro passo foi dado, né, os senhores estão vendo que tem vários estudiosos do assunto que podem colaborar, já se colocaram aqui à disposição, nós da BMT também nos colocamos à disposição, e quanto a opinião que eu tenho, com a experiência que eu tenho de Poder Judiciário, enfim, quanto mais essa construção for feita no coletivo, menos erro terá, para depois de não ser declarado inconstitucional, enfim, ou ilegal, alguma coisa perante o STF. Então, o senhor está vendo que estamos à disposição dos senhores e, efetivamente, isso é muito importante que está acontecendo, porque, de fato, essa situação precisa ser regulamentada e essa regulamentação tem que vir desta casa, tem que vir do Congresso Nacional, né? Então, estamos todos esperando, bem ansiosos por uma regulamentação que realmente contemple uma proteção maior a todos esses trabalhadores, como minha colega que me antecedeu acabou de falar. Muito obrigada pelo convite, tá, deputado? Muito obrigado, doutora, e para os nossos convidados que não estão aqui. Nós estamos agradecer a presença, nós estamos com 5 consultores da casa, tá? Consultores de carreira da casa, que estão acompanhando, assistindo tudo, compilando todo o que é entregue, que é estudo apresentado para nós, que ao final acaba que vão nos ajudar a construir esse arcabouço, se Deus quiser, a gente possa fazer, do qual a gente tenha falado a todos de que nós precisamos fazer esse novo modelo, doutora Ana. Nós temos um novo modelo de relação. E nós temos que ter um novo colchão para atender o trabalhador aqui embaixo. O que está me entretecendo muito é que a gente quer forçar um novo modelo e achar modelos viciados, velhos, para poder atingir. Eu acho que vamos usar a nossa competência para dar um novo modelo que traga seguro, que traga participação na Previdência, enfim. Eu acho que nós temos capacidade de apresentar, se não uma melhor legislação, mas uma legislação que possa ser reavaliada. Acho que a ideia lá inicial do doutor Paulo é interessante, que a gente possa dar um prazo para daqui a um certo tempo a gente poder fazer uma reavaliação disso, de como foi na prática aquela legislação e obriga essa casa a se ressentar aqui. Queria agradecer ao deputado Gilson Marques também, que está atendendo alguns alunos, trouxe algumas perguntas, nós passamos aos consultores, estamos repassando aos consultores que possam ver o levantamento que o deputado Gilson gostaria de levar para essas preocupações, a gente poder estar sempre atento. Então, novamente, avisando a todos, quinta-feira, à parte da tarde, estaremos no Ceará, fazendo uma audiência pública no Ceará, e na próxima terça nós teremos uma nova rodada aqui na casa com nossos convidados. Então, agradeço a presença de todos, nada mais havendo a tratar, convoco uma reunião para o dia 23/9/2025 e declaro encerrada a presente reunião. Deus abençoe a todos.